Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 28 de outubro, sexta-feira, o dia só tá começando e a gente juntinho aqui no Manhã no Ar. Muito obrigada pela sua companhia. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Insegurança, mulher tem carro invadido por suspeito dentro do estacionamento de um shopping. Sofre um sequestro relâmpago, mas consegue escapar. O bandido foi preso, como você viu aí na imagem, né? Serviço Geológico do Brasil aponta que chegou o fim da vazante nos rios da região. Greve dos auditores fiscais da Receita gera prejuízos para a economia do Amazonas. Já são mais de 4 mil contêineres retidos nos portos, além das mercadorias armazenadas no aeroporto. Jornal A Crítica traz pesquisa com intenção de votos. Você confere os números da corrida pela Prefeitura de Manaus no Manhã no Ar de hoje. E no quadro Roteiro do Dia, um mochilão por Manaus. Nossos repórteres vivem um dia de turista e passeiam pelos pontos mais procurados por quem visita a capital amazonense. Manaus é o maior destino de turistas da região norte. Só em 2014, nós fomos visitados por mais de 1.168.000 turistas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olha, gente, a sensação de insegurança aqui em Manaus está cada vez assim mais complicada, né? Olha esse absurdo, ontem acabou se espalhando pelas redes sociais muito rapidamente. Uma mulher teve o carro invadido por um assaltante dentro do estacionamento de um shopping aqui na zona centro-sul da cidade. Sobre esse assunto eu falo agora com o Márcio Azevedo. Cadê o Márcio? Bom dia, Márcio. Conta pra gente como é que foi essa história. Oi, Dani, muito bom dia para você que está conosco. Dani, isso foi no meio da tarde, era por volta de 3h30, quando uma funcionária do Tribunal de Justiça, por questão de segurança, para também não expô-la ainda mais, a gente não vai divulgar o nome, ela saía desse shopping após fazer compras e se dirigiu até o veículo que estava no estacionamento no subsolo. Ela entrou no carro modelo importado, e se deparou, quando fechou, se deparou com um homem no vidro, mandando ela baixar o vidro, dizendo que era um assalto. Que inicialmente esse ladrão queria o celular dela e as compras que ela havia feito. No momento que ela ia passar, ele parece que mudou de ideia e disse que não, ele que primeiro queria isso, mas que ela o deixasse do lado de fora do shopping. O assaltante entrou no carro, sentou no banco do carona e ela saiu pelo sentido da Avenida Humberto Calderaro Filho. No que chegou lá, o assaltante já mudou de ideia novamente. Em vez de sair do carro, ele disse para ela que ela fosse para o banco do carona, que ele iria assumir a direção. A vítima desligou o carro e na hora que o assaltante voltou para a direção, ela se viu desesperada, porque lá dentro do estacionamento ela não viu nenhum segurança a quem pudesse pedir socorro. Do lado de fora, a mesma coisa. Quando ela viu que o assaltante ia dar na chave para partir, ela resolveu abrir a porta do carro e saiu correndo. Foi no momento em que ela encontrou motorista de ônibus que fazem o descarregamento de mercadorias aqui no shopping, pediu socorro. Nesse momento, segundo a própria vítima relatou na rede social, passou uma viatura da Polícia Militar, ela ficou na frente pedindo socorro, explicou o que tinha acontecido, os policiais a colocaram dentro da viatura e saíram em perseguição aqui pela Avenida Maripiranga Monteiro. Foi uma perseguição daqui até chegar ali na altura do colégio do Ramazotti, ali perto da igreja Nossa Senhora de Fátima. Lá nesse caminho, os policiais atiraram contra o veículo, porque segundo a própria vítima relatou, ele não atendia aos pedidos de parada dos policiais. Lá eles conseguiram interceptar esse veículo e finalmente conseguiram prender. A gente inclusive acho que tem imagem, já deve ter rodado aí um vídeo, do assaltante sendo preso. Ele é o Wanderson Lemos Maranhão, tem 29 anos. Foi preso em flagrante, levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia. A vítima ficou bastante assustada e ela relatou à equipe de reportagem do portal A Crítica de que nunca imaginou que isso fosse acontecer dentro de um shopping, porque justamente as pessoas vão a esse tipo de estabelecimento procurando mais segurança. E ontem ela se viu diante de um assaltante que cometeu esse sequestro relâmpago e informou que vai demorar muito tempo para voltar a visitar um shopping, porque ficou traumatizada. E aí ela também reclamou muito da falta de segurança do estabelecimento naquela área onde o carro dela e outros veículos estavam estacionados. A vítima acredita, inclusive, Dani, de que ele estava ali, o assaltante, para pegar qualquer pessoa.
seja ela ou outra que estava entrando no local. Ela acabou dando azar, mas por sorte o veículo dela foi recuperado, com algumas marcas de tiro, que isso aí, esse tipo de avaria vai ser fácil de recuperar, recuperou em flagrante. A gente consultou o nome dele no site do Tribunal de Justiça para saber se ele já tinha alguma ficha criminal, mas ele não tem nenhuma ficha criminal contra ele, é réu primário, e agora vamos esperar o que vai ser feito com ele nesse caso, que foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. Ninguém confirmou, lá a delegacia não confirmou se foi feito um registro de sequestro. Na verdade, ficou só mesmo o roubo majorado, né, no caso desse assalto, e a vítima já está em casa, está tranquila, mas aí fica, como você disse no início, uma sensação de insegurança, né? A gente costuma ver esse tipo de crime acontecendo na rua, mas dentro de um shopping, que eu me recordo nos últimos tempos, é a primeira vez. Eu volto com você. E fica, que bom que recuperou o carro, como você disse. Agora, o importante é recuperar a autoconfiança, né? A segurança é um trauma muito grande que cabe realmente para uma pessoa dessa. Infelizmente, eu acho que, claro que chama muita atenção por ter sido dentro do shopping, mas em qualquer lugar da cidade também não é tão comum assim. Felizmente, na cidade de Manaus, não é tão comum assim. Durante um assalto, o assaltante tentar levar a pessoa realmente deixou todo mundo muito alarmado. Já está nesse nível aí de insegurança na cidade. O Shopping Manauara acabou de nos enviar uma nota dizendo que está apurando junto às autoridades competentes, Márcio, toda essa situação, saber exatamente o que foi que aconteceu, mas está muito claro aí no relato também que ela fez no Facebook. E só uma pequena correção, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, que você falou Fátima, na verdade Nossa Senhora de Nazaré, que fica aqui no Adrianópolis, como a gente viu nas imagens de frente ao Ângelo Ramazotti. Obrigada, Márcio, pelas informações. A gente volta a qualquer instante com você. E ainda falando aí dos casos de polícia, 3 homens alugaram um apartamento ao lado de uma loja de eletrodomésticos, ali no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade. Sabe o que eles queriam, gente? A ideia do trio era quebrar a parede que fica entre a casa e esse estabelecimento, essa loja, para roubar os utensílios. O plano, obviamente, deu errado. A polícia prendeu os criminosos ainda no local antes que isso acontecesse. E a gente mostra agora para você. A polícia chegou até o local e fez a verificação tanto dentro quanto do lado de fora da loja e dos lados e não conseguiu verificar nada. A polícia então desconfiou de alguns quartos que ficam ao lado da loja e aguardou até a saída dessas pessoas que estão aqui, que são suspeitas de terem participado desse crime. É o seu Raimundo Orlando, de 61 anos, o Jackson Mariano, de 34, e o Paulo César da Silva, de 51 anos. Eles alugaram um kitnet no dia anterior, numa rua que fica por trás da loja, e com esse aluguel eles entraram no local, fizeram arrombamento pela parede da loja que fica encostada no kitnet. Agora, isso demonstra que eles tinham um conhecimento da estrutura da loja também, né, delegado? É possível que haja, sim, alguém que conheça, né? Mas isso aí vai ser demonstrado durante as investigações, porque a prisão em flagrante só é o começo, né? E por que crimes eles vão responder? Eles vão responder por furto qualificado, né? Por 2 situações, uma porque é durante o repouso noturno e a outra por rompimento de obstáculo. Então, para eles não tem fiança e eles realmente vão descer para ficarem presos e responder encarcerados. Olha a ideia aí desse trio, né? Um homem foi morto com mais de 30 facadas no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. O crime teria sido motivado por ciúmes. O principal suspeito é o namorado de uma amiga da vítima. José Maria Tamborini Júnior morava nesta rua no bairro Morro da Liberdade. De acordo com os vizinhos, ele estava bebendo com amigos quando houve uma briga logo no início da manhã. Durante a confusão, a vítima ainda tentou reagir, mas acabou morrendo com os golpes. O crime deixou todos assustados. A família de Tamborini informou que ele era usuário de drogas, mas não tinha envolvimento com o tráfico. E a gente pode dizer que é mais uma vítima da situação da falta de tudo, né? Mas a gente pede que pare com essa situação de violência. A violência gera outra violência e acaba deixando as pessoas, a família, desse jeito. Felizmente, foi isso que ele fez da vida dele. A única testemunha da briga foi a jovem Rosicléia Barbosa, que foi levada para o 2º DIP para dar mais informações sobre o caso. De acordo com a polícia, foram mais de 30 facadas.
O autor do crime foi identificado como Yuri Rodrigues de Siqueira. Ele teria visto a namorada dele junto com a vítima momentos antes de cometer o crime. Quem acabou revelando como tudo aconteceu foi justamente a principal testemunha. Mas, de acordo com os familiares, ela já estava com a vítima, com Tamborini Júnior, desde o domingo. Foi a moça que levou os investigadores até o suspeito. Yuri Rodrigues foi preso ainda na tarde desta quinta-feira. A polícia não tem dúvidas de que foi ele que matou o Tamborini? Nenhum. Nós temos ao total 2 testemunhas que atestam que ele foi o autor do delito. Então, e essas testemunhas deram depoimentos contundentes, de modo que a gente não tem dúvida de que ele foi o autor do delito. Crime bárbaro, né? Olha, a Delegacia de Crimes Ambientais apreendeu 8 toneladas de carvão irregular na zona leste de Manaus. A dona desse material vai responder por armazenamento impróprio. A polícia apreendeu aqui cerca de 8 toneladas de carvão. Foram essas as condições de trabalho que a polícia e também o IPAAM encontraram neste local. Esse aqui já foi o 3º ponto de fiscalização que a polícia fez no dia de hoje. A empresária daqui, os donos desse estabelecimento não tinham licença para operar e também não tinham a documentação de origem desse material. É isso mesmo, delegado? Justamente, né? O local chama atenção pela condição precária, né? Não tem licença ambiental, não tem documento de origem do carvão vegetal, condições completamente subhumanas, né, dos trabalhadores, com o pó preto do carvão, um produto que, se aspirado, tem uma consequência muito grave, então praticamente pode ocasionar a morte de todos eles. Né? Então, assim, crimes ambientais foram constatados, né? Desde o crime ambiental de armazenamento irregular de carvão e o crime da própria poluição, que você vê que não tem nenhum trabalho técnico de evitar, né, essa maior poluição do local. Né? Então, assim, vai responder pelo crime de armazenamento ilegal e pelo crime de delito de poluição ambiental. Os órgãos ambientais do estado já consideram encerrado aí o período de queimadas e o número de focos de incêndio registrados diminuiu 15% em relação ao ano passado. Ainda assim, gente, situação muito grave, né? Queimada não deveria existir de jeito nenhum. Vamos ver a reportagem. Entre 1º de janeiro ao dia 25 de outubro, foram registrados mais de 13 mil focos de queimadas no Amazonas. A quantidade ainda é grande, mas em comparação com 2015, houve queda de 15,5%. As ocorrências de fogo espontâneo são raríssimos. Sempre é a ação do homem. Que o produtor que tem uma dificuldade enorme no preparo do solo, tem aqueles que fazem de forma deliberada para a conversão imediata da retirada da floresta para abrir alguma área de campo ou de pasto. O pico das queimadas foi registrado entre agosto e setembro. Foram mais de 6 mil focos. A região sul do estado e a área metropolitana de Manaus foram as que mais queimaram. 73% dos focos de queimadas registrados esse ano ficaram concentrados em 12 municípios, principalmente na região sul do estado. Lábrea foi o grande campeão com mais de 1.700 focos. Por isso, recebeu uma atenção especial do Corpo de Bombeiros. Onde nós formamos em torno de 150 brigadistas em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, nos municípios de Apuí, Manicoré, Lábrea e Humaitá. Diferente de 2015, esse ano a fumaça das queimadas não chegou a Manaus e a outras cidades do estado. Mesmo assim, o grupo de trabalho que monitora a qualidade do ar em Manaus registrou problemas causados pelos incêndios. E no período seco, ela fica comprometida alguns dias e algumas horas do dia, por conta da soma das emissões veiculares, com termoelétrica, com indústria e com as queimadas. Mas isso não significa que ela persiste por vários dias. Alguns dias ao longo da estação seca, a qualidade do ar fica ruim em Manaus. A gente continua falando aí de meio ambiente, a vazante dos rios da região chegou ao fim, pelo menos é isso que mostra o levantamento do Serviço Geológico do Brasil e também o monitoramento ali do Porto de Manaus, que mede todos os dias o nível da água do Rio Negro. Mesmo assim, alguns municípios como Humaitá só devem sentir o efeito da cheia em meados de janeiro de 2017. É realmente uma região muito grande, a nossa depende do município, às vezes está cheia num, seca em outro, enfim. Aqui na região de Manaus já começou aí, já acabou aí a vazante, daqui a alguns dias começa a cheia. Então a gente mostra agora a reportagem para você.
A vazante desse ano em muitos rios do estado foi bem severa. A última medição do Madeira, em Humaitá, mostra que ele está a 1,70 m da seca histórica de 1969. E a previsão é de que ainda baixe um pouco mais até voltar a subir. O Madeira ainda está em pico de vazante, em Porto Velho ainda está em pico de vazante, então os municípios do Rio Madeira que estão no estado do Amazonas ainda vão ter que aguardar, ter um pouco mais de paciência, porque até que os níveis cheguem em situações de navegabilidade, situação normal, ainda vai demorar mais um pouco, ainda lá para janeiro só. O rio Solimões, na região de Tabatinga, já alcançou o pico da seca e deve começar a subir. Na parte do Alto Solimões já está iniciando esse período de cheia, então já é um processo de enchente já lá. Fonte Boa, idem, já está refletindo um processo de início de cheia. Esse sinal vai até Quari. Já em Manacapuru está como aqui em Manaus, Baixo Solimões ainda não refletiu um início de cheia, ainda está em pico de vazante, os níveis ainda estão baixos e iniciando para a semana que vem o início da subida dos rios. Em Manaus, o Negro não secou tanto como foi previsto. O pico da vazante desse ano foi de 18 metros e 16 centímetros. Ficou quase 2,5 metros mais alto que no ano passado. E segundo o olhar atento do seu Valderino, que há mais de 40 anos analisa a oscilação do Rio Negro, as águas já começaram a subir. Considerando que a vazante do Rio Negro ele atinge a sua máxima meados de outubro e início de novembro. Então nós estamos neste período. Eu posso dizer a você que já são 4 dias que o rio tem enchido 1 centímetro ao dia e que eu acredito que já seja o início da enchente. A vazante já acabou. E se depender do clima, os rios vão continuar subindo em todo o estado, correndo risco de termos um 2017 com muitas chuvas e também uma grande cheia. Nós ainda vamos padecer aí um pouquinho, umas 2, 3 semanas com chuvas dentro da normalidade, mas com menor número de dias chuvosos, né? E, portanto, com as temperaturas ainda um pouco mais elevadas, mas a tendência é o retorno à normalidade. Tem, inclusive, uma expectativa de laninha, é o que traz chuvas para a região. E quando ele vem na estação chuvosa, né, os volumes aí são mais significativos. E seria importante que ele viesse com alguma intensidade, até para recuperar a condição hídrica, que na região ela está bastante deficitária, né? A greve dos auditores fiscais da Receita, que dura 10 dias, tem gerado prejuízos para a economia do Amazonas. Já são mais de 4.000 contêineres retidos nos portos, além das mercadorias armazenadas no aeroporto. Algumas empresas estão recorrendo à justiça para tentar resolver essa situação. Os mais de 300 auditores fiscais do estado já fazem operações padrão desde janeiro. Mas foi no dia 18 deste mês que eles entraram em greve. O motivo não é só salarial. É que existe uma alteração de um projeto de lei da Receita que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília, que quer atribuir direitos de auditores aos analistas fiscais. O medo da categoria é que possa haver uma fusão do cargo. E a votação do plano já acontece dia 8 de novembro. A versão anterior foi enviada 4 meses atrás. O relator já apresentou 2 modificações. Uma modificação mais destrutiva que a anterior, que realmente tira todo o formato inicial que o governo federal tinha proposto, que foi o acordado entre todas as categorias, entendeu? O relator não voltou atrás. Antes de deflagrar a greve, nós avisamos aos deputados, avisamos ao governo federal, entendeu? Então essa greve foi a última medida. Por isso, já é a terceira vez que o Centro de Indústrias do Estado, junto com o Sindicato de Auditores e a Câmara Federal, decidiram se reunir para discutir soluções. Eu sou contra a greve da Receita Federal, porque entendo que a responsabilidade que a Receita Federal tem com o país e com, sobretudo, o Estado do Amazonas, que tem a sua atividade econômica baseada no Distrito Industrial, onde importa e produz e vende os seus produtos para fora do Estado do Amazonas. Caso a greve não termine, a situação para as empresas pode piorar nos próximos dias. É porque o poder de compra para o consumidor deve aumentar com o 13º. Pois é, mas se não tem produto para vender,
a única coisa que fica garantida é o prejuízo. Por enquanto, a solução para as empresas é solicitar mandados de segurança para conseguir a carga. Na última terça, mais de 170 mandados foram expedidos para a liberação da Justiça. Então, o varejo agora está fazendo pedido para dezembro. Se você não tem mercadoria para atender, então o bonde passou e você ficou. Por enquanto, o problema só aumenta e a quantidade de containers também. E o Conselho de Desenvolvimento do Estado aprovou 34 novos projetos de implantação e atualização de empresas no polo industrial. Os investimentos de R$1 bilhão vão gerar aí mais de 1.000 empregos. Já não estava aí na hora, né? Tem que acontecer isso mesmo, porque a gente sabe que o distrito demitiu muito nos últimos anos. Vamos ver então essa boa notícia agora que a gente traz para você. As novas fábricas são de segmentos variados, entre elas a de produção de cafeteiras, material de construção e motonetas. Os investimentos diversificados ajudam a indústria a lidar com possíveis crises. O mais importante é exatamente essa questão de diversificação. Por exemplo, o produto cafeteira é algo muito interessante porque nós não tínhamos uma produção nesse sentido, então vai no sentido exatamente de trazer essa diversificação de produtos. Nós estamos também tendo iniciado a produção de motonetas da marca Vespa pela Masa, então é um polo que nós já conhecemos, já temos, mas é um mercado específico. Essa foi a penúltima reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado. 34 projetos foram aprovados. O investimento estimado é de mais de R$1 bilhão e 400 milhões. O dobro dos investimentos do mesmo período do ano passado. Isso significa dizer que o nosso modelo continua sendo um modelo de atração de investimento, ou seja, um local bom para se investir. Para a nossa área de tecnologia, de geração de emprego e também, com certeza, movimentando a economia como um todo. Os novos projetos vão gerar 1.046 postos de trabalho. Algumas vagas já vão ser preenchidas agora no mês de dezembro, outras entre 3 e 4 meses e todas no período de até 1 ano. Esses investimentos são considerados pela Secretaria de Planejamento a recuperação da crise econômica que atingiu o polo industrial. Quanto maior diversificada a nossa produção industrial, nós teremos, digamos, mais conforto em eventuais crises setoriais, tá certo? Isso é muito importante. Óbvio que uma crise grande de consumo, como é que nós vivemos, afeta a todos, mas ter uma diversificação de produtos é saudável para o polo. O Diese apresentou ontem os dados que mostram o impacto do pagamento do 13º salário para a economia amazonense no nosso estado. Aí, cerca de 900 mil pessoas devem movimentar R$2 bilhões. Vamos ver. Quando a pergunta é o que fazer com o 13º salário, a resposta vem na ponta da língua. Pagar dívidas. Pagar muita dívida. Pagar minhas dívidas. Segundo dados divulgados hoje pelo Diese, em todo o estado, 916 milhões de pessoas devem receber o 13º salário, 1% a menos que no ano passado. Em contrapartida, a economia amazonense deve receber este ano cerca de R$2 bilhões, um aumento de 1,6% em relação ao valor calculado em 2015, considerando a inflação prevista para 2016. Isso é positivo, né? Você tem mais recursos disponíveis para que os trabalhadores possam dedicar a consumo ou também a pagar dívidas passadas e reservar um dinheirinho, porque a gente sabe que os primeiros meses do ano sempre tem aqueles gastos típicos, né, de escolares, né, pagamentos de PVA. São 6h24, chegou a hora então da gente conversar com Adriane Diniz e com Adeilson Albuquerque. Eles estão ao vivo na 93.1 e agora conversam com a gente aqui também no Manhã no Ar. Olha, eles estão ao vivo, ela está inclusive falando, dizendo para os ouvintes da rádio que agora entram com a gente aqui no Manhã no Ar ao vivo, não é isso, Adriane e Adeilson? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Então, a gente traz um número bastante triste, né? 11,8% de desemprego atinge a força de trabalho aí do país. É um número bastante alto. Isso significa milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas desocupadas sem emprego. Brasil afora, um número bastante alto. Bastante alto e preocupante também nesse momento de crise, né, Dani? Nós fechamos o ano de 2015, por exemplo, com 11 milhões de trabalhadores desempregados e agora já chegamos a 12 milhões, pelo menos foi o que divulgou
os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílio foram divulgados, essa pesquisa aí pelos profissionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desocupação, considerando esses 12 milhões, já é de 0,5%, ou seja, cresceu 0,5%, considerando os últimos trimestres, o trimestre que se fechou, julho, agosto e setembro, e também abril, maio e junho. São as informações que foram repassadas pelo IBGE. E, Daniela, esse número é preocupante, né? A gente tinha ali em torno de 11 milhões de brasileiros, agora são 12 milhões de brasileiros que estão sem trabalho no país inteiro. A única boa notícia nessa pesquisa é que houve um aumento na renda, a renda média, somando assim todas as pessoas que trabalham no país e dividindo aí o salário, daria uma média agora de R$ 2.015. Aumentou 0,9% porque há 3 meses essa renda média era de R$ 1.997. Mas ainda assim é bem menor do que a gente tinha em 2015, por exemplo. Em 2015 a renda chegava a quase R$ 2.060. Então houve uma redução se comparado ao ano passado, mas se comparado aos últimos trimestres, houve um acréscimo agora de renda de 0,9%. E segundo o IBGE, essa é a primeira vez desde 2013 que a taxa de ocupação fica abaixo de 90 milhões de brasileiros. É a taxa de brasileiros que estão trabalhando. Hoje, eles são 89 milhões e 800 mil, né? A primeira vez desde 2013 que fica abaixo dos 90 milhões. Números nada bons, realmente a gente sabe por trás dessa estatística, né, dessa porcentagem, existem pais de família, mães de família aí, à procura de uma ocupação, né, para sustentar dignamente os seus filhos. Então a gente sabe que a gente acaba falando em número, porcentagem, pesquisa, mas existem rostos, né, existe muito sofrimento aí por trás desses números, é uma pena realmente. Vamos mudar de assunto. O Supremo Tribunal Federal decidiu que funcionários públicos em greve podem sim ter desconto na folha salarial. Muita gente vai ficar chateada, achar que não tem direito mais de fazer greve, reivindicar um direito que é previsto em lei. Como é que vai ser isso, hein, Adeilson e Adriane? A greve continua sendo um direito do trabalhador, mas agora eles vão ter os seus salários descontados. Essa decisão foi tomada por 6-5 no Supremo Tribunal Federal e, de acordo com essa decisão, vale para todas as outras instâncias. É o princípio da simetria. Se vale para o governo federal, vale para o estadual, vale para o municipal, pode descontar em folha com uma única exceção. Não poderá ser descontado quando haver algum tipo de problema, quando a greve foi provocada por conduta ilegal do contratante. Por exemplo, atraso no salário. Aí o trabalhador fizer uma greve diante disso, ele não pode ter seus desconto na folha, porque a culpa não foi dele, foi da empresa ou do governo que deixou de pagar os salários e por isso eles têm esse direito de fazer a greve sem ter os descontos. Uma preocupação, Daniela, é que se o trabalhador ele tem o desconto na folha, ele não tem a obrigação de repor as horas que não foram trabalhadas. Isso afeta, por exemplo, as universidades, né? As universidades, a gente sabe que todo ano tem greve. E aí, se houver o desconto, os professores não precisam repor essa aula. E quem se prejudica diretamente vão ser os alunos, né, que estão aguardando, muitas vezes ficam meses sem aula por conta de paralisações, por conta de greves. E se não tiver essa obrigação de reposição, já que vai haver o desconto do período em que eles deixaram de trabalhar, o aluno pode ser prejudicado. Por um outro lado, o professor também não vai fazer uma greve de tantos meses sem receber os seus salários. E foi, inclusive, isso um dos pontos que os ministros, em vários momentos, ressaltaram durante o debate, durante a discussão, os prejuízos causados à população quando se traz ou quando se realiza a greve nos municípios e nos estados brasileiros. A decisão ainda permite que haja compensação através de acordo, né? Se houver interesse da parte contratante do funcionário em fazer um acordo de reposição para não haver o desconto em folha, isso pode acontecer desde que haja um consenso entre as duas partes. Adriane e Adeilson, obrigada por enquanto. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Ótima sexta-feira para quem acompanha a gente nesse instante, para os ouvintes aí da Rádio A Crítica. Até mais, gente. Até mais. O jornal A Crítica divulgou nesta segunda-feira uma pesquisa com as intenções de voto, hoje, sexta-feira, né, com as intenções de voto para a Prefeitura de Manaus no segundo turno. Veja os números.
A pesquisa mostra que o candidato Marcelo Ramos, do PR, lidera as intenções de voto com 43,3%, quase 1% à frente do candidato do PSDB, Arthur Neto, que tem 42,4% das intenções. Os votos brancos e nulos somam 10,4%. E os eleitores que não souberam ou não quiseram responder chegam a 4%. Considerando a margem de erro de 2,5% para mais ou para menos, a disputa apresenta empate técnico. Considerando apenas os votos válidos, a pesquisa mostra que Marcelo Ramos, do PR, vence a disputa com 50,5% das intenções de votos. Arthur Neto, do PSDB, tem 49,5% da preferência dos eleitores. Então, como a gente sabe, nesse domingo os eleitores voltam às urnas, todos nós eleitores, para decidir aí quem vai administrar nossa cidade pelos próximos 4 anos. O repórter Márcio Azevedo está lá no TRE para falar com a gente como é que estão os ajustes finais para esse pleito. Não é isso, Márcio Azevedo, com quem eu volto a falar ao vivo? Movimentação grande por aí ou eles já adiantaram o serviço e está tudo tranquilo para o próximo domingo, Márcio? Oi, Dani, na verdade aqui não tem muito o que movimentar no dia de hoje, né? Agora esse trabalho é aquele trabalho de bastidores que as pessoas não veem muito, preparando para a votação de domingo, né? Mas o TRE vai trabalhar muito ainda amanhã e até o dia do pleito, até por volta de 7 da noite, quando sair o resultado da votação. O Messias Andrade, que é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, que vai explicar. Messias, as urnas já estão nos locais aqui da capital, já foram. Como é que está esse trabalho de preparar os locais de votação de domingo? Bom dia. Bem, bom dia. As urnas já estão todas prontas e hoje deve começar o processo de montar as urnas em todos os locais de votação. Durante o dia de hoje vão ser feitos vários testes e amanhã vai ser feito o que nós chamamos de refinamento. Os chefes de cartório, juntamente com as suas equipes, vão novamente a todos os locais de votação para fazer os ajustes finais para que domingo saia tudo dentro dos conformes no pleito. Bom, a mesma quantidade de urnas, mesma quantidade de que vocês chamam de contingência, que são as urnas reservas, para essa votação de domingo? Exatamente, né? Vamos estar com 3.322 sessões. Vamos ter aproximadamente mais 350 urnas de contingência, mas se nós considerarmos o trabalho que nós fizemos no primeiro turno, onde apenas 16 urnas apresentaram problema e apenas uma foi trocada, a nossa expectativa é que também transcorra tudo muito bem nesse segundo turno, mas de qualquer forma vamos colocar a equipe de plantão em vários locais estratégicos da cidade. Bom, a previsão é que dessa vez o resultado seja ainda mais rápido. Qual é a previsão de vocês? A nossa previsão é que o resultado seja realmente totalizado 100%. Olha, essa informação aí, o nosso sinal caiu, como você viu, né? A gente não tem essa informação, mas vou pedir para o Márcio, inclusive, entrar, viu, produção, daqui a pouco para dizer isso, né? Essa pergunta que ele fez é fundamental, que todo mundo quer saber. A totalização dos votos aí deve terminar até que horas? A gente já vai conhecer o nome de quem vai governar pelos próximos 4 anos. A gente já teve sinal de volta, então vamos voltar logo imediatamente. O Márcio, não sei se está me ouvindo. Márcio, não sei se você está me ouvindo, eu queria que você repetisse exatamente a sua pergunta, de que horas a gente deve ter aí finalizado os trabalhos do TRE no próximo domingo. Então, Messias, para cair o sinal na hora que você estava falando, o horário que deve estar o resultado, vai estar a previsão de vocês é para que horas? Bem, nós pretendemos totalizar 100% até às 18h30. A equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação, juntamente com o chefe de cartório, montaram toda uma logística para a transmissão dos dados. E caso não tenha nenhuma excepcionalidade, realmente 18h30 vai ser o deadline para que nós possamos totalizar 100% o pleito aqui do segundo turno. Bom, Messias, como é que já está funcionando essa questão? Porque a gente está a menos de 3 dias aí da votação, 2 dias na verdade, já está proibida a questão de lei seca. Como é que estão agora essas proibições a respeito que tem, né, antes da eleição? Bem, o acordo feito entre o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na figura do desembargador Iedo Simões, juntamente com o secretário de Segurança Pública, ficou definido que a lei seca ela inicia às 0 horas de domingo e vai até às 18 horas, sendo que a comercialização é possível ser feita nos supermercados e mercearias. O que não pode é que o eleitor ele consuma em ambiente público. Agora, Messias, a gente tem esse problema de pessoas que não votaram no primeiro turno. Como é que fica? Elas podem votar no segundo? A parte de justificação da ausência no pleito, como é que é feita agora essa parte para o eleitor que não cumpriu o seu papel constitucional no primeiro turno?
Bem, inicialmente é preciso deixar bem claro que o eleitor que não votou no primeiro turno, ele pode votar normalmente no segundo turno. E a partir do término do segundo turno, ele tem até 60 dias para fazer a justificativa da sua ausência. E ele vota normal, né? E ele vota normalmente. Agora, se ele não votar de novo, tem alguma punição maior? Olha, passando 60 dias que ele tem para fazer a justificativa, vai pagar uma multa de R$ 3,51 para deixar o seu título regularizado. Isso, você acredita que esse valor da taxa que causa essa abstenção, teve 8% de abstenção no primeiro turno, e a gente tem uma expectativa dessa abstenção ser maior por conta desses feriados, ponto facultativo que a gente tem nessa semana, isso é que acaba fazendo o eleitor não votar, que é uma multa tão barata? Eu acho que a multa realmente ela não tem um valor muito significativo, então o eleitor também ele não fica com comprometimento de realmente aparecer e votar. E com esses feriados que estão ocorrendo nesse final de semana, a expectativa de abstenção, acredito que de 8,59%, que foi no primeiro turno, deve ir para 19%, 20%, que é algo lamentável. E isso pode definir uma eleição, né? Certamente define uma eleição, porque são votos que fazem parte de um candidato ou de outro e realmente vai fazer diferença no final. Messias Andrade, obrigado pelas suas informações. É isso, Dani. Então, tudo preparado aqui pelo TRE, como ele falou, hoje as urnas seguem e você, eleitor que não votou no primeiro turno, vote no segundo, senão pode acontecer o que o Messias explicou a respeito das punições. E vamos ver aí que vença o melhor candidato no próximo domingo. Obrigada, Márcia Azevedo. Agradeço também aí o Messias, muito alto, né? O número realmente de abstenção pode chegar a 20%. Vamos aguardar a segunda-feira. Inclusive, a gente discute aqui no Manhã no Ar para saber os motivos, se o número se concretiza, né? Como você mesmo disse, pode definir a eleição. Não, e os que não vão votar podem definir o destino da cidade. Muito triste, realmente, num país democrático que lutou tanto pela democracia, inclusive. Vamos incentivar as pessoas que elas possam ali escolher o seu candidato, né? Ter um dos lados para poder contribuir com esse processo democrático. Vamos torcer que ele esteja errado aí nessa estatística. Obrigada, Márcio. Até a próxima. São 6h38, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com as informações lá de cima do RC Cop e muito mais para você. A gente fala, inclusive, de prevenção a AVC. Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao famoso, como é conhecido, né, derrame cerebral, o AVC, o acidente vascular cerebral. E a gente vai discutir como evitar, como se prevenir desse mal. A gente volta já já.